tendo hoje a oportunidade de rezar para os senhores a missa da primeira sexta-feira do mês. E então há mais de 300 anos, há mais de 400 anos, 300 anos, entre 200 e 300 anos, a Igreja dedica todas as primeiras sextas-feiras do mês ao Sagrado Coração de Jesus, quando nessa primeira sexta-feira não tem uma festa de primeira classe. Então fica dedicada ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não poderia não vos falar neste dia senão do coração de Jesus, que é o grande tesouro da Igreja, o grande tesouro da Santíssima Trindade nesta terra, ela mesma, digamos assim, e o maior tesouro dos católicos, e a forciore, por maior razão, o maior tesouro da Santíssima Virgem. Nossa Senhora não tem nenhum outro amor maior do que aquele pelo Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela sabe que é o coração humano de Deus. E todas as suas ações, todos os seus movimentos, todo o seu ser está dedicado ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. A devoção ao coração de Jesus é, sem dúvidas, das devoções aquela mais amada das almas fervorosas. Por quê? Porque nós podemos, digamos assim, tocar no amor de Deus. O homem, depois do pecado original, se tornou escravo das coisas sensíveis, não é? Ele sente uma sugestão ele sente uma sugestão quase que não quase, mas de verdade, de uma tal força que ele é incapaz de não deixar-se seduzir pelas coisas sensíveis. Santo Tomás de Aquino diz na Suma Teológica que sem uma graça especial de Deus, o homem não pode ficar sem a graça, o homem não pode ficar sem cometer um pecado mortal durante muito tempo. Então, as pessoas que, graças a Deus, ficamos sem cometer pecados mortais, ficamos por uma graça especial de Deus. E o que é o pecado? O pecado não é outra coisa senão a adesão àquilo que não é Deus, desordenadamente, e essas coisas são necessariamente sensíveis, não é? Porque nós nos apegamos, um dos castigos do pecado foi justamente ficar escravos daquilo que é inferior a nós. Embora nós somos sensíveis, nós temos uma alma espiritual, nós somos chamados a viver uma vida espiritual, uma vida sobre a sensibilidade mesmo, né? Mas com o pecado nós passamos a ficar sujeitos a sugestões contínuas da nossa sensibilidade. Pois então, logo depois do pecado original, os homens sentiram também outra ferida do pecado, que foi a da ignorância, e rapidamente, esquecendo-se do verdadeiro Deus, se apegam aos falsos deuses, criam para si falsos deuses, juntando de um lado a necessidade de adorar a Deus, mas já com a ignorância da inteligência, incapazes de se lembrarem daquele Deus, incapazes de se lembrar do Deus que nossos pais adoraram nos primeiros dias do mundo, né, Adão e os filhos de Adão. Logo depois se tem começa a prática da idolatria, então, que vem dessa ferida na inteligência que é provocada pelo pecado. Então o homem já não mais conhece a Deus. E segundo, ligado diretamente com a sensibilidade, quer dizer, se fabricam estátuas de falsos deuses, falsas coisas sensíveis para se adorarem. Porque nós somos, mais uma vez, nós somos sensíveis. Normalmente nós deveríamos usar a nossa sensibilidade para ir a Deus, mas por causa do pecado, a coisa se volta contra nós passamos a ser escravos dessa sensibilidade. E pois bem, para que ficasse de uma vez por todas, digamos assim, sanada para nós, para que fosse nos dado um remédio a essa questão particularmente importante da queda que o homem tinha, a idolatria, a querer buscar
adorar falsos deuses, a querer tocar em Deus, a querer ver Deus, bem, Deus se faz homem. Deus assume uma natureza humana. Deus passa a ter um coração humano que antes não tinha, não é? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, na qual contém toda a plenitude da divindade, não tinha um coração humano como agora tem. O que é impressionante. Então, olhando uma imagem do coração de Jesus, olhando o coração de Jesus, nós estamos olhando o coração de Deus. E nós podemos e nós devemos adorar a esse coração. Isso, dentre outras coisas, foi um grande remédio para o desejo que o homem tinha de ver a Deus, de tocar a Deus. Bem, é verdade, a humanidade de Nosso Senhor não é a visão beatífica, mas aquele homem, aquele coração, aquele homem que eu vejo é Deus, e aquele coração é o coração de Deus, que pertence a Deus. E por isso ele tem direito e ele pode ser adorado. Então, dessa verdade, dessa maravilha, dessa maravilhosa invenção da bondade de Deus, que foi consequência da encarnação, que é a devoção ao seu coração, é a expressão, é a tradução, digamos assim, do seu amor por cada um de nós. Nós vimos traduzido em linguagem humana, da medida do possível, o amor infinito de Deus no amor do coração de Jesus. E é um remédio, é o maior dos remédios contra o pecado, contra a tibieza, contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. O coração de Jesus, justamente, é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho pelo qual nós nos voltamos a Deus. Se nós queremos nos unir a Deus, se nós queremos nos reunir novamente a Deus, necessariamente nós devemos nos unir e nos reunir ao coração sacratíssimo de Jesus. Porque será através da sua contemplação, da contemplação da sua vida, da contemplação dos seus sentimentos, da contemplação do seu ser, vai ser através da partilha de vida que nós teremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou passar a querer o que esse coração quer, eu vou passar a detestar o que esse coração detesta. Isso vai me permitir voltar para Deus. Quanto mais uma alma está unida ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo, quanto mais uma alma está uníssona ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo, quanto mais ela está, na linguagem mesmo de São Paulo, quanto mais ela é uma com o coração de Jesus, mais ela está unida a Deus. Não é? Casa de Deus e porta do céu. Nós cantamos assim na ladainha do coração de Jesus. Domus Dei et porta Caeli. Não é? A casa de Deus e a porta do céu. Se nós queremos encontrar a Deus, nós devemos necessariamente ir ao coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade. Lá está Deus. É impossível encontrar a Deus, é impossível se unir a Deus, senão pelo coração de Jesus. É a primeira, é o Labarum, como dizia o Papa Leão XIII na sua encíclica Annum Sacro, comemorando as aparições do Sagrado Coração de Jesus e consagrando o mundo inteiro ao coração de nosso amável Redentor. Ele lembra que o coração de Jesus é esse grande estandarte de defesa que a Igreja tem contra as forças do mal, não é? Então, forças do mal que nós vemos hoje tentando completamente triunfar sobre o reino de Deus na Terra, que é a Igreja Católica. Se fala muito do reino de Deus, o reino de Deus. Ora, o reino de Deus não é outra coisa senão a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E para se pertencer à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, se deve necessariamente se pertencer ao coração de Jesus. Para se pertencer ao reino de Deus, precisa pertencer ao coração de Jesus. Então, toda essa estratégia perigosíssima que se chama indiferentismo religioso, ecumenismo, falso ecumenismo, liberdade religiosa, são os grandes erros que as sociedades secretas lançaram dentro da cristandade para destruí-la, para minar o coração de Jesus.
eles não fizeram guerra aberta ao coração de Jesus o tempo todo, porque ele sabia que as almas estavam unidas ao coração de Jesus, e proclamar ódio ao coração de Jesus diretamente é uma coisa que eles não iam conseguir. Então, eles partem do indiferentismo religioso, eles partem dali dessas falsas ideias que estão soltas por aí. Quer dizer, o que importa é você ser feliz na religião que você está, o que importa é a sua consciência, o que importa é você ser bom. Quer dizer, Deus já não mais interessa, o que interessa é o homem. E com essas falsas ideias se mina o reino do coração de Jesus. O que é o reino do coração de Jesus? O reino do coração de Jesus é a dominação completa da nossa inteligência, da nossa vontade, da nossa sensibilidade pelo coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento em que nós somos devotos do coração de Jesus, nós não temos as nossas próprias ideiazinhas. A partir do momento que nós somos devotados ao coração de Jesus, nós não queremos fazer a nossa vontadezinha. A gente quer o que o coração dele quer. Os nossos julgamentos são os julgamentos do coração dele. Qual é o seu ponto de vista sobre tal coisa? É o ponto de vista do coração de Jesus. O que isso ama? Eu amo o que o coração de Jesus ama. Ele é o caminho, ele é a verdade da vida, ele é tudo para nós. Isso é o resumo de toda a espiritualidade católica. A espiritualidade católica poderia se resumir na devoção ao coração de Jesus e ponto. O fruto da devoção à Santíssima Virgem não é outro senão uma entranhada devoção ao coração de Jesus. Diz São Luís Maria Grião do Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção, e quando se diz Maria, ela imediatamente se diz Jesus. Em Ile Bouchard, na França, em 1947, uma aparição pouco conhecida, chamada Nossa Senhora da Oração. Nossa Senhora apareceu para 4 crianças, numa pequena região da França, chamada Ile Bouchard. E nessa aparição, Nossa Senhora pedia a oração das pequenas crianças. Nossa Senhora dizia: eu quero que as pequenas crianças rezem pelos pecadores. Antes ela pediu oração pela França. É preciso rezar muito pela França, porque estava passando por um problema de invasão comunista nesse período. Eles salvam a França do comunismo. E depois ela diz: eu quero que as pequenas crianças rezem pelos pecadores. É preciso rezar muito pelos pecadores, dizia Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora não tem outro interesse, senão os interesses do coração de Jesus. E o que o coração de Jesus deseja? Ora, nós lemos hoje no introito da missa, quando o padre, as primeiras coisas que o padre lê, que são próprias da missa do dia, são as frases, é a frase cogitationes cordis eius in generationem et generationem. Quer dizer, os pensamentos do seu coração ia de geração em geração, não querendo outra coisa senão livrar as almas deles das garras da morte. Então a Santíssima Virgem não vai querer outra coisa senão consolar o coração de Jesus, dando almas para o coração de Jesus. E ela pede, no final dessa aparição, a igreja estava cheia de pequenas crianças, era perto de uma escola, tinha um convento de freiras, todo o clero estava reunido da diocese, e Nossa Senhora fala: cantem para mim o Magnificat. Cantem para mim o Magnificat. Então o padre da paróquia, meio tremendo assim, porque ele não sabe, estava diante de um acontecimento fora do comum, imagina só na sua diocese Nossa Senhora aparecer, e foi muito bonito, porque a vidente, o primeiro movimento do padre é de não acreditar, mas a vidente, ela tinha uma doença gravíssima nos olhos, e ela aparece da noite para o dia, enxergando, e imediatamente chama um pároco, e quando o pároco vê, o padre chora de emoção e diz: ela verdadeiramente desce
e vem no meio de nós, se referindo a Nossa Senhora. E o pároco estava lá, e a mais velha vira para trás e diz: Nossa Senhora quer que todos cantem o Magnificat para ela. E o padre pergunta: mas só o clero? Ele estava nervoso. Aí ela repete a mesma frase: Nossa Senhora quer que todos cantem o Magnificat para ela. E no momento em que o padre entoa o Magnificat, Nossa Senhora olha os belíssimos olhos azuis que ela tinha nessa aparição, ela olha para o céu e ela fica mais linda como nunca. E no peito dela se desenha a palavra Magnificat. Quer dizer, imediatamente quando se louva a Santíssima Virgem, ela se volta para Deus e ela louva o coração de Jesus. Por quê? Porque ela não quer outra coisa senão o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse o fruto da principal devoção, e esse é o meu principal objetivo em trazer para os senhores um conhecimento mais profundo da Santíssima Virgem nesses 5 meses que vão se seguir. Por quê? Porque se nosso Senhor não é conhecido, se o coração de Jesus não é amado, é porque o coração de Nossa Senhora não é conhecido e não é amado. Ela é o meio e o caminho para que se conheça o coração de Jesus. Então, caríssimos fiéis, nesta primeira sexta-feira do mês, relembremos então o ponto mais alto da nossa espiritualidade, o coração de nosso Deus, que vive no meio de nós. No momento da comunhão, nós recebemos o coração de alguém que bate. Muitas vezes nós tratamos Jesus no Santíssimo Sacramento como se fosse uma relíquia de um santo, um cabelo de um santo, um pedaço do corpo de um santo. Veneramos com bastante respeito, mas algo diz que falta na cristandade alguma coisa, um fervor que faça com que se trate o Santíssimo Sacramento como alguém e não como algo. Quando os senhores virem nas mãos do sacerdote o Santíssimo se elevar para ser adorado, porque, se os senhores não sabem, essa parte da missa, essa cerimônia em que o padre, rezando o sacrifício da missa, ele mostra Jesus aos fiéis, foi um pedido que a cristandade inteira fez logo no início da igreja, ao Papa e à igreja, de mostrar a Deus. Olha o tamanho da fé que eles tinham. Eles diziam: mostra-nos a Deus, permita que nós possamos adorar a Deus no altar, deixa que nós vejamos. E a igreja instituiu essa maravilhosa parte da missa, que é a elevação. Então o padre eleva o corpo de Nosso Senhor, depois eleva o preciosíssimo sangue, eleva Nosso Senhor vivo. Ali naquela hóstia, debaixo daquela hóstia, está um coração que bate. E é esse coração que entra em cada um de nós no momento da comunhão. E é esse coração que nos une todos, não só a Ele, mas que nos une todos entre nós mesmos. Quando eu comungo Jesus, eu me torno Jesus com Ele. Quando você comunga Jesus, você se torna Jesus com Ele. E nós nos tornamos um. É o sacramento da unidade católica. A Igreja Católica se faz una, sobretudo por conta da unidade da comunhão. Nós comungamos um mesmo Deus. E nós somos como unidos a Ele, sintetizados a Ele no momento da comunhão. O coração dele bate com um ritmo cardíaco do meu coração na hora da comunhão, igual bate no seu. Nós estamos unidos no mesmo coração. Então, caríssimos fiéis, Nossa Senhora Santa Margarida Maria, Ele pede que nas primeiras sextas-feiras do mês seja dedicada a Ele, que os fiéis católicos se lembrem. É tocante, absolutamente emocionante ouvir as palavras que Nosso Senhor fala para Santa Margarida Maria. Então, quando Ele aparece para Santa Margarida, Ele diz: vede o coração que tanto amou os homens e que não cessa de receber deles, senão friezas, desprezos e ingratidões. Então, façamos isso nas primeiras sextas-feiras do mês, e a partir das primeiras sextas-feiras do mês, para sempre. Vivemos cada vez mais
unidos ao coração de nosso Senhor. Que o coração de nosso Senhor seja a nossa única preocupação. Que o coração de nosso Senhor seja nosso único amor já nesta terra, porque Ele será o nosso único amor, o nosso grande amor no céu por toda a eternidade. É isso que Ele quer ser. Façamos isso. Façamos a nossa vida um canto, um hino de adoração e de reparação ao coração de Jesus e demos almas ao coração de Jesus, que a grande obra de reparação é dar a Jesus aquilo que lhe pertence, que são as almas que o demônio quer arrancar dele e que ele quer recuperar através da nossa colaboração. Então, eu peço nesta missa, de maneira toda especial, que a Santíssima Virgem, medianeira de todas as graças, medianeira sobretudo da graça do amor do coração de Jesus, ela que contém nela todo o amor do coração de Jesus para distribuir a nós, que ela possa distribuir a cada um dos senhores um coração ardente de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. É o maior remédio contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.